Por favor, deixa sua Bíblia aberta no texto que nós já lemos nessa noite, Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 11. Enquanto nós continuamos nessa exposição do primeiro livro na ordem das Escrituras. Gênesis capítulo 6. A figura de Enoque, a figura de Noé, não sei em relação a você, mas em relação a mim, a minha percepção pessoal, é que ao mesmo tempo que Enoque e Noé me inspiram, eles também me incomodam. E há uma inspiração sempre acompanhada de um incômodo. Porque ambos esses homens são retratados como homens que andaram com Deus. Um arrebatado, um levado ao Senhor, já não foi achado, porque Deus o tomara para si, e outro que foi chamado para uma missão. E uma missão muito específica de salvar a humanidade, no sentido de salvar a sua família, salvando a humanidade, sobrevivendo, fazendo então a sua sobrevivência. Por que é que esses homens incomodam? E devem incomodar você? Porque uma vez que nós olhamos para as nossas vidas, olhamos para as nossas atitudes, o modo como nós interpretamos a vida, esses homens parecem muito distantes de nós. Eles parecem quase inatingíveis. Porque nós temos trazido desculpas para não andar com Deus. Desculpas como a sociedade está muito complicada, algumas dessas já mencionamos. Desculpas como, tal movimento político dominou o mundo, então é por isso que nós estamos tão mal assim espiritualmente, por isso que a igreja está fraca. Tal ideologia, nós sempre temos culpados. E os culpados nunca são nós mesmos. Nunca. Eu quero que este incômodo continue persistindo no seu coração. Mesmo que, capítulo 6, versículos 11 em diante, não tenham Noé como personagem principal. Assim como nós descrevemos versículos 1 ao 10, nós pensamos em o Deus, que é o personagem principal, a terra corrompida e violenta, e um homem desta terra, e lembra de Adão e Adamá. Adamá significa terra. Adão, esta humanidade que foi tirada da terra, que foi formada da terra. Então você tem toda essa dinâmica, uma terra corrompida e violenta, e dentro desta terra Deus escolhe um homem. Deus retira um homem que representaria, assim como Adão representou no início, agora Noé. Agora, dentro dessa dinâmica, o incômodo continua no sentido de que, embora Noé não seja o personagem principal da narrativa, ele é humano, então ele está no mesmo horizonte que eu. Eu me vejo nele. Quando eu leio esta narrativa, eu tento imitá-lo, ou não, se ele estiver errado, como logo em capítulos seguintes ele estará nu e bêbado. Certamente nós não queremos imitá-lo nesse sentido, ou nesta imagem. Mas por que esses homens incomodam com sua santidade a nós mesmos que somos crentes? Certa vez, Chesterton escreveu no livro chamado Hereges, e ele escreveu o seguinte: um homem com uma crença definida sempre parece bizarro, porque ele não muda com o mundo. Ele subiu ao céu em uma estrela fixa, e a terra treme embaixo dele, mas não o abala. Milhões de homens de jaleco preto se dizem sensatos, simplesmente porque se apegam à loucura que está na moda. Porque são levados de loucura a loucura pelo turbilhão do mundo. Esses milhões e milhares de homens e mulheres que se dizem normais, estranham muito, estranham demais um homem e uma mulher que tem uma ideia fixa, que tem um horizonte estável, que olham para além daquilo que é visível, assim como Moisés olhava, segundo o autor de Hebreus. Olham para aquilo que é invisível, tem uma visão além deste mundo em si. Por isso que incomoda e deve nos incomodar, uma vez que nós não estejamos vivendo da mesma maneira. E uma vez que os outros, os de fora, não nos enxerguem assim também. Se nós somos normais, se nós somos pessoas que passam despercebidas, não pessoas de crença fixa e definida,
não pessoas que causam certo incômodo, nós precisamos repensar algumas coisas. Uma vez que a terra é a mesma. A terra está corrompida e violenta como estivera na época de Noé. A terra continua assim. Nós temos uma aliança que o próprio Deus se coloca diante de um alto impedimento para não mais trazer um dilúvio, mas para esperar o tempo escatológico para acabar com esse mundo. E é nesse tempo de espera que nós estamos. Aguardando o quê? A deflagração dos últimos eventos. Aguardando aquela semana ou aqueles 7 anos de grande tribulação, depois o milênio, depois a grande guerra, depois o julgamento, o grande trono branco, e então a entrada final no novo céus e na nova terra. Mas até que isso aconteça, Deus não enviará outro dilúvio como esse que vai ser descrito dos capítulos 6 ao 9 de Gênesis. Mas esta água passada, este dilúvio primordial, deve nos chamar a atenção para que tipo de homem, que tipo de mulher nós estamos sendo. Que tipo de crente nós estamos performando nesse mundo. Nós somos, de fato, pessoas, como nós observamos no versículo 9 e na pregação anterior, pessoas justas, íntegras entre os seus contemporâneos e pessoas que andam com Deus. Pessoas essas que, para serem todas essas coisas, primeiro, versículo 8, encontraram favor aos olhos do Senhor, entraram em uma aliança de graça em que Deus os convida, chama para perto de si, mas que dão a resposta adequada a essa aliança dizendo: Senhor, serei justo, serei íntegro entre esses meus contemporâneos, entre meus amigos, entre meus colegas de trabalho. Senhor, quero andar contigo. E procuro andar com o Senhor todos os dias em oração, em leitura bíblica, em comunhão com os meus irmãos. Qual tem sido a nossa atitude? Será que temos sido este homem de crença definida? Mas o cenário continua. Eu quero voltar à leitura e refazê-la a partir do versículo 11, com a repetição daquilo que já foi definido no início do capítulo 6. No versículo 5, o Senhor havia visto a maldade multiplicando-se, e que todo homem tem um desígnio mau no coração, e continuamente mau. A partir do versículo 11, esta declaração volta com mais detalhes. Não falando do homem em específico, mas da terra. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares. Um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo o ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez. Conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Vamos fazer uma oração? Que o Senhor nos guie nesta noite. Pai Santo, nos aproximamos mais uma vez em oração. Nós te adoramos, nós pensamos na nossa vida de igreja, nós celebramos a Cristo Jesus em oração. E o nosso pedido agora é que o Senhor conduza o nosso coração à Tua palavra. Tua palavra está aberta diante de nós.
E sabemos que a tua palavra é poderosa para derrubar impérios, para mudar o curso da história. Tua palavra foi poderosa para criar este mundo. E sendo assim, ela é completamente apta e poderosa para transformar os nossos corações. Muitos corações duros, há muitos corações teimosos. Mas o que nós te pedimos, Senhor, é que, a começar em mim e em toda esta congregação, o Senhor cause aquelas transformações que são necessárias para que sejamos mais santos e parecidos com Jesus. E assim nós te pedimos que o faça por meio da leitura e do entendimento da tua palavra e da ação do Espírito Santo em nós, em nome de Jesus. Amém. Novamente, nós temos um cenário acerca da terra. A terra acrescenta-se àquela imagem que nós já tínhamos, uma imagem que foi explicada por essa mistura desta linhagem dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Nós já exploramos essa imagem pensando que a mistura dessas linhagens é uma figura da violência dessa terra. Uma violência que é demonstrada através de reis poderosos que diziam ser filhos de Deus ou filhos dos deuses, e que agora, utilizando-se de seu cargo, ou estupravam, ou tiravam de suas casas, ou forçavam mulheres para que fossem suas. E é esta imagem de violência que Deus abomina. É esta imagem de violência que é colocada como um exemplo para mostrar a decadência desse mundo antes do dilúvio. E agora Deus faz uma investigação mais profunda, nos chamando a atenção para a seguinte ideia. A terra estava corrompida, versículo 11, à vista de Deus e cheia de violência. Para nós entendermos melhor este diagnóstico, precisamos entender as palavras e o modo como o texto está nos trazendo essas palavras e nos trazendo essas expressões. A palavra para corrompida, ela tem duas ideias muito interessantes para você pensar e lembrar também de Gênesis capítulo 1 ao 3. Capítulos 1 ao 3 estão se espelhando nos capítulos 6 ao 9. Capítulo 6 ao 9 nós temos toda a expressão do dilúvio, como ele aconteceu, como Deus salvou uma família, mas há muitas figuras que estão sendo trazidas do capítulo 1 ao 3, como se há uma nova criação sendo feita, uma nova humanidade, novos frutos, novos animais, uma renovação daquilo que foi corrompido pelo pecado e pelo espalhar dessa violência inicial. Essa imagem do versículo 11, com a palavra corrompida, ela é muito interessante porque ela diz respeito, primeiro, a um vaso de barro, e pense na antiguidade como tudo centralizava-se em torno da cerâmica, ou muito se centralizava na cozinha e tudo mais. Então, esse vaso de barro, ele para ser usável, ele precisava estar em perfeito estado, sem rachaduras, bem feito. Mas, muitas vezes, o artífice do barro, ele errava. Ou errava deformando o vaso, ou errava deixando rachaduras, não fazendo o trabalho apropriado naquele vaso. Então, a palavra para corrompida é justamente trazendo essa ideia no hebraico de um vaso quebrado. Mas não serve. Não adianta um vaso quebrado. Você vai colocar água, você vai colocar um líquido e vai esvaziar. Ou deformado. Ele não tem a forma que deveria ter, ou que foi planejada no início. Além disso, também diz respeito a uma roupa rota. Já ouviu esse adjetivo? Rota é como um tecido que vai se desgastando e você vai usando aquela camisa. Os homens têm essa camisa, né? Que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, tem 10 anos, todo homem tem essa camisa. E chega um certo momento que essa camisa ela está tão fina que qualquer movimento que você faça, como esse, ela vai rasgar no meio. É uma roupa rota. Essa palavra para a corrupção do mundo, ela é interessante por quê? Porque Deus havia criado o mundo para funcionar. E na sua funcionalidade, centralizar a adoração a Deus. Você tem o campo da adoração, que é a terra, é o momento em que o adorador é colocado, é o templo, é o tabernáculo de encontro de Deus com o homem. Mas esta terra, que deveria ser palco da adoração, agora torna-se palco da violência. Torna-se palco do pecado.
Nós tiramos Deus do centro e colocamos o homem, as suas atitudes terríveis. Nós colocamos o homem como Lameque, dizendo, olha, eu faço e desfaço e não tem quem mande em mim. Nós colocamos Caim, um assassino de seu irmão. São esses homens que tornam-se os protagonistas dessa terra que deveria centralizar o seu Criador. Por isso que essa terra está corrompida. Mas a outra ideia de cheia de violência é uma ideia dupla. Terra corrompida e terra cheia de violência também nos ajuda a acrescentar nesta imagem. Pense na palavra cheia. Olha a palavra cheia. Cheia quer dizer que está completa. Cada canto é permeado pela violência. Violência não necessariamente quer dizer apenas atos de violência física, né? Nós temos essa palavra ampla de violência como o levantar de um para com o seu próximo. Seja para falar mal, seja para degradar, seja para excluir socialmente, seja para agredir de fato ou estuprar sexualmente, e todos os sentidos que violência possa ter está nessa palavra. Mas o que eu chamo a atenção é a palavra cheia, que acompanha a violência. Porque ela nos remete de novo a capítulos 1 ao 3. Capítulo 1 ao 3, nós temos uma criação sendo feita, Deus faz o cenário e Deus enche o cenário. Então você tem Deus fazendo os oceanos. Depois Deus enchendo os oceanos de seres aquáticos. Deus então faz a terra e enche a terra de animais terrestres e da humanidade. Os seres humanos são colocados lá. Os mamíferos, poderíamos dizer em geral. E além de outras espécies. Mas, em específico, à humanidade e a esses animais mamíferos é dada uma bênção. E esta bênção é para que eles multipliquem e encham a terra. Aí você está entendendo a ironia de Moisés aqui? Quem é que deveria encher a terra? Os seres humanos, os adoradores, os animais, multiplicando-se, enchendo a terra. Mas, ao invés disso, o que enche a terra é a violência. A terra, ela está cheia de violência. O que enche a terra não é mais a adoração, mas é um comportamento anti-Deus. E é assim que o texto diz, e ainda nos relembra a vista de Deus. E de novo essa ideia da vista, da visão de Deus se repete no versículo 12. Porque Deus olhou para a terra. Deus olhou para a terra e eis na sua observação que a terra estava corrompida, a mesma palavra anterior. Porque todos os seres humanos os seres vivos, na verdade, haviam corrompido o seu caminho na terra. Interessante essa ideia do artista que olha para a sua obra, porque você lembra de novo dos capítulos 1 ao 3. O artista olha para a sua obra, a obra que ele está pintando, a obra que ele está esculpindo, e passo a passo ele vê que essa obra é boa. E no final desta obra, quando ele vai fazer a sua assinatura final, como o artista escreve lá no quadro, coloca sua assinatura, ele percebe que essa obra ficou muito boa. Ela excedeu as expectativas. E se isso acontece com autores humanos, e muitos artistas dão esse tipo de testemunho, que estão ali pintando um quadro, ou esculpindo algo no mármore, ou em outra coisa, e estão tão imersos no trabalho, que às vezes nem percebem o que estão fazendo. Estão ali naquela febre, não tem a febre da criação, fazendo, pincelando e tal. E quando eles terminam, eles ficam surpresos com a própria obra que fizeram. Eu fiz isso? Eu não sabia que eu era tão bom. E os artistas têm esse tipo de orgulho, né? Deus pode se surpreender com a sua própria obra, no sentido de que ele a faz de maneira perfeita, ele percebe que ela é muito boa. Mas esta visão agora, contando uma história terrível, uma história triste, transformou-se em outra visão por causa do ser humano, por causa do desígnio mau do coração que nós temos desde a mocidade. Deus agora olha para aquela obra outrora belíssima e o que é que ele vê? Ele vê uma terra corrompida. Ele vê uma terra destruída porque homens corromperam o seu coração. Nós não podemos aqui pensar em uma doutrina do pecado, ou numa doutrina sobre o ser humano, que coloque a culpa sobre outras coisas. Não, a culpa das coisas irem mal é porque o meio ambiente não está sendo cuidado.
porque o meio ambiente não está sendo cuidado, porque a ecologia não está sendo bem preservada. É por isso que o ser humano vai do jeito que vai. É por isso que nós estamos tão maus assim. Não, o problema aqui são as relações sociais, porque as nossas relações não são bem preservadas, porque nós não estamos tão bem uns com os outros. É esta a origem de todo mal. Não, a origem de todo mal é um problema familiar. Não, a origem de todo mal é a ideologia política que impera sobre aquela nação. Nós sempre estamos procurando a fonte do mal, a raiz do mal. E o que o texto de Gênesis está dizendo é que tudo se corrompe. A terra se corrompe porque o homem se corrompe. É a partir de um coração corrompido que surgem políticas corrompidas. É a partir de um coração corrompido que surgem famílias corrompidas. A origem do mal não está fora do homem, está dentro do homem. Esta é a teologia bíblica. Então quer dizer que quando vamos analisar os problemas sociais, devemos desconsiderar os problemas externos? De maneira nenhuma. Mas você, como cristão, precisa lembrar que a terra estava corrompida e hoje repete-se da mesma maneira. Porque os desígnios do coração do homem são maus. É daí que surgem os problemas. Depois de surgirem, certamente nós temos que analisá-lo em todos os seus estratos. Mas eles surgem daí. Eles surgem da pecaminosidade humana. É a partir daí que nós lidamos com tudo que nós temos diante de nós. Deus olha e vê que a terra está corrompida. É muito parecido com o que aconteceu com Santos Dumont. Se você é brasileiro, você certamente tem muito orgulho, né, de Santos Dumont, embora a briga seja grande com os americanos para dizer quem primeiro voou. Foram os irmãos Wright ou se foi Santos Dumont. Mas foi Santos Dumont, tá mais que provado. Quando ele se forma na Europa, se forma na França e tal, faz o primeiro voo no 14 bis, Santos Dumont ele é formado em um local ou em uma academia muito voltada para o pacifismo. Então, pregavam-se ideais humanistas, de paz entre as nações. E quando ele mesmo assina todo um edital, né, todo um manifesto pacifista, e tem lá a assinatura dele. Inclusive, ele pensava que a ciência seria um dos passos para alcançar a paz mundial. Ele acreditava nisso. E quando ele, então, inventa, né, digamos, o avião, embora haja outros protótipos, mas faz o primeiro voo, ele pensa, agora é mais um passo para a paz mundial. O que é que acontece? Logo após, num contexto de guerras, utilizam os aviões para soltar bombas, destruir cidades, e tudo a partir da sua obra. Um certo biógrafo escreveu sobre Dumont. Santos Dumont, ele entrou em depressão por conta disso. Provavelmente foi o começo do fim de Dumont. Uma criação revolucionária que ele praticamente doou ao mundo, pensada em garantir que o homem chegasse mais próximo aos céus, foi responsável pela morte de milhões de pessoas. E assim que, com um grave quadro de depressão, associado ao uso de aviões de forma bélica, ou seja, na guerra, e as notícias que o rádio trazia sobre os impactos da guerra, Dumont foi da glória à própria ruína. Ele viu a sua invenção sendo usada para destruição, para morte. Ele não criou ela para isso. Ele não pensou nisso. Mas quem se apropriou de sua invenção utilizou para ganhar dinheiro e para matar pessoas. Parece? Com o intento original de Deus com este mundo, embora em níveis bem diferentes, mas agora com os seres humanos utilizando dessa terra, utilizando desses animais. Os próprios animais entram na conta quando no versículo 12 é dito que todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Não porque animais tomem decisões morais, como fazer o que é certo e o que é errado, mas os animais entram na conta. Se o homem é amaldiçoado, os animais também são amaldiçoados. Nós temos essa conexão biológica, né? Os bichinhos não têm culpa de nada, mas porque nós erramos, eles pagam o pato. Literalmente, né? Pagam o pato. E é diante dessa corrupção que Deus, e agora entra o discurso divino no versículo 13, Deus diz a Noé. Então, primeiro nós voltamos e revisitamos toda a violência da terra, todo o diagnóstico de Deus sobre o coração humano, que é o mesmo diagnóstico nosso hoje, o nosso diagnóstico cotidiano.
Mas agora nós temos, então, a resolução de Deus. Eu chamo esta resolução de pacto de violência, onde Deus utiliza a lei de talião, dizendo que olho por olho, dente por dente. Como é que nós resolvemos violência? Com violência. E Deus diz assim a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. De novo, a terra não tem culpa nenhuma, mas por a terra ser o suporte para os pés de pecadores, ela precisa ser purificada também. Ela precisa ser destruída também. Essa simbiose do homem com a terra, com os animais, nós observamos em Romanos capítulo 8 também, quando Paulo fala que a criação geme de angústias por causa do seu cativeiro, porque aguarda a revelação dos filhos de Deus. Um certo pregador dizia assim: o sol, ele não se alegra em derramar os raios dele sobre você. Por isso que o sol, ele pode te dar um câncer de pele, porque ele está com raiva de você. Os animais não se alegram em se sujeitar a você. Por que a criação se volta em violência contra o ser humano? Porque é culpa nossa o cativeiro em que eles estão hoje. É culpa nossa. É culpa de nossos pecados. Tudo volta-se para o homem e para a sua pecaminosidade. A resolução de Deus é um pacto de violência. Mas este pacto de violência, ele é equilibrado mais uma vez com aquilo que foi dito no versículo 8, que Noé encontrou favor aos olhos do Senhor, ou achou graça diante do Senhor. Em todas as condenações de Deus até aqui, na condenação de Adão e Eva, há um resquício da graça. Vocês sairão, vocês serão expulsos, vocês sofrerão dores, sofrerão com o trabalho. Mas aqui está uma roupa de peles para vocês sobreviverem no frio e no calor que vocês enfrentarão. Caim, você matou o seu irmão. Caim, você é um ignorante, você é um bruto, um violento. Mas eis aqui uma marca para que teus parentes não te encontrem e se vinguem do sangue de Abel, para te proteger, mesmo sendo pecador. Aqui está mundo violento, terrível, perverso, um mundo que merecia a destruição e a finalização, como alguém que faz algo, alguém que cria, por exemplo, um robô, e este robô se volta contra o seu Criador e tenta agredir o seu Criador, e tenta matar seu Criador, e seu Criador vai lá e desliga a chave e diz: vamos encerrar esse projeto. Esse projeto aqui não tem futuro, tornou-se agressivo, tornou-se independente. Não é o nosso medo hoje? Que a inteligência artificial vire um ser consciente? Não é o nosso medo desde sempre, que os robôs façam uma revolução e dominem a humanidade, desde o filme Exterminador e outros filmes aí? Pois é muito parecido com a nossa história com Deus. Deus criou um ser humano, Deus formou um ser humano do barro. E agora esse ser humano levanta os punhos contra ele e dizem: vem aqui, desça aqui, se você não descer aqui eu vou aí para te matar. Essa é a história humana da violência contra Deus. Mesmo que uma violência simbólica, mas uma violência contra o seu Criador. Por isso que Deus diz: destruirei, mas sempre ao rastro da graça, dizendo: Noé, faça uma arca. Noé, salve-se com a sua família. E a partir disso que nós temos o versículo 14, e o versículo 14 nos levará até o 16, nas instruções gerais. Deus dá as instruções da seguinte maneira: faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você fará compartimentos, revestirá com betume por dentro e por fora. Depois, versículo 15, nós temos todas as dimensões, e no versículo 16 mais algumas construções, como um pavimento superior, a divisão de andares e uma porta lateral, tanto para a entrada como para a saída. Os detalhes dessa construção, nós vamos observar mais atentamente nos capítulos 7 e 8, próximo domingo, os detalhes da construção do próprio dilúvio em si, uma vez que este capítulo das Escrituras, esta narrativa tem sido questionado hoje, até por pastores, até por teólogos, se de fato aconteceu,
nós vamos investigar um pouco mais profundamente os detalhes do dilúvio, bem como as dimensões da arca. Era possível que tanta gente coubesse ali? Era possível cobrir os montes? Será que as Escrituras estão falando a verdade ou é apenas simbologia? Mas antes eu quero continuar na mesma esteira que nós estávamos. Do mundo pecaminoso e de um homem que consegue andar com Deus neste mundo. Mas cumpre-nos apenas pontuar nos versículos 14 ao 16, que esta arca tem dimensões, as dimensões são exatas, e as dimensões elas são bem diferentes das outras narrativas de dilúvio que nós temos nas culturas ao redor. Eu já mencionei uma das principais narrativas que existem sobre um dilúvio mundial, está na cultura da Babilônia, provavelmente escrita antes de Gênesis. E pode ser que um ateu chegue para você e diga, está vendo? A Bíblia não é original. Antes de Gênesis, antes de Moisés, já haviam narrativas de dilúvio. Ou talvez depois, mas a Bíblia imitou, ou a Bíblia é apenas mais uma dessas narrativas. Primeiro, as provas de que essas narrativas são anteriores a Moisés e a escrita nem sempre são provas claras. Quando a gente trata de arqueologia, tudo é muito aproximado, tudo é muito incerto. Segundo, mesmo que sejam, nós temos uma explicação óbvia. Se o dilúvio foi um evento global, é certo que ficaram nas culturas ecos dessa história. As culturas acabam por lembrar e por passar certas tradições que viram mitos. E as culturas escrevem sobre esses mitos. Uma coisa interessante é que a arca desta outra cultura, da cultura babilônica, é um cubo. É uma arca em formato de cubo. Você sabe que o cubo tem dimensões iguais em todos os lados. E a ideia é que a arca é parecida com um zigurate. Eu trago uma imagem depois, mas que era um local de adoração babilônico. Zigurate, eles sobem e eles têm esse local meio cúbico para adoração. Então, o que é que eles estão pensando? Que o local de adoração é a salvação dos homens. É uma ideia, inclusive, bem interessante. Mas, nessa narrativa, os deuses mentem para a humanidade. Os deuses resolvem salvar um homem, esse homem não sabe que será salvo e sua família, mas para o resto da humanidade eles dizem, não se preocupem, nós não vamos matar vocês não, mentindo, fingindo que não iam matar, mas iam de fato matar. Por quê? Porque eles queriam diminuir o número de pessoas no mundo, porque aquele número de pessoas muito grande estava fazendo muita zoada e os deuses não conseguiam dormir depois do almoço. E aí precisava diminuir os decibéis de zoada, né? Mas o nosso Deus não está preocupado com zoada. Nosso Deus está preocupado com o pecado. E novamente volta essa ideia do caráter de Deus, que vê a violência e se incomoda com a violência. Um incômodo tão grande que foi descrito anteriormente como um arrependimento da parte de Deus. Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. E nós já entendemos que não é um arrependimento de ser pego de surpresa e de dizer, olha, eu fiz, mas eu deveria ter feito de outra maneira. Não, mas um arrependimento de pesar no seu coração, de fazer a conta e quando passar a régua perceber que houve um prejuízo naquilo que foi criado, um prejuízo imenso. Depois das instruções, nós temos então novamente uma declaração de Deus do que ele faria. Essa declaração começou no versículo 13, continua no versículo 17. Por quê? Por que fazer essa arca? Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser, ou seja, animais e humanos, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. Finalmente, nós temos o final desta declaração de guerra, desta declaração de juízo. Destruirei tudo, trarei um dilúvio de águas. Tanto as palavras para arca como para dilúvio são palavras raras. E eu acho isso interessante porque há uma palavra muito comum para barco. E barcos são comuns desde a antiguidade. Em geral, barcos são feitos ou na antiguidade, ou de juncos, troncos que são amarrados lado a lado como uma jangada, ou são feitos também de peles ali mais encurvados. Mas essa arca de tábuas de cipreste parece uma novidade aqui. E é tanto novidade que Deus precisa ensinar para Noé.
Alguns pensam, não, Noé já era um construtor de navios, e Deus escolheu Noé por isso, porque ele era um construtor de navios. Parece que, deixa eu fazer só esse parênteses, né? Parece que nós ouvimos tanto as histórias da Bíblia e ensinamos para as crianças as histórias da Bíblia como se fossem histórias da Disney. Nós transformamos as histórias da Bíblia em histórias da Disney. São histórias bonitinhas, sempre tem um herói. Por exemplo, você leu aqui capítulo 6. Noé fala alguma coisa nesse capítulo? Nada. Capítulo 7, Noé fala alguma coisa? Nada. Capítulo 8, Noé fala alguma coisa? Nada. Vai falar no 9, para amaldiçoar o filho. Calado estava, calado ficou. Quem que fala? Deus. É Deus que fala. Mas quando nós vamos contar para as crianças, nós disneyficamos a história e dizemos, olha, aqui está o herói, é o príncipe, é o cavaleiro branco que vai chegar. Por quê? As histórias da Disney precisam de cavaleiros, de princesas que precisam ser resgatadas. A gente vai contar a história de Davi, pula o adultério, pula o assassinato, porque são coisas muito pesadas para crianças e tudo. Mas parece que acaba que essas ideias ficam em nós. Tem várias lendas que nós temos sobre Gênesis, como por exemplo, de que Noé era um pregador que saiu pregando para as pessoas entrarem na arca. E no último momento ele pregou, ninguém quis entrar na arca. Já ouviu essa história com certeza. E no último momento, ninguém entrou na arca, ele entrou. Quando começou a vir a água, o povo começou, ei, eu quero entrar. E Noé disse, é tarde demais. O povo gosta dessa. Eu não encontro aqui. Na verdade, o que eu encontro é Deus dizendo que vai matar todo mundo. Você acha que era para Noé sair chamando o povo? Nem cabia. A arca não foi feita para caber um bocado de gente, foi feita para caber 8. Então, está vendo como certas histórias vão criando raízes na nossa cabeça, sendo que não são bíblicas, e nós precisamos ter muito cuidado com isso. Precisamos seguir as histórias conforme elas são descritas, porque elas são reais. Isso aqui aconteceu. Isso aqui é palavra de Deus, inspirada, inerrante. Precisamos tratar sobre elas e pensá-las em nossas vidas. Esta é a declaração de Deus. Tudo será destruído. Mas vem o versículo 18 de novo com o rastro da graça, falando então de aliança. Aliança é uma palavra que, como eu mencionei, arca é uma palavra rara que aparece. Essa palavra arca só vai aparecer agora para o cesto que o bebê Moisés é colocado no rio. E tem uma conexão bem interessante, porque a mesma palavra para arca que salvou as pessoas, que salvou os animais e a humanidade, é a mesma para o cestozinho pequeno que salvou o bebê Moisés, que é o escritor de Gênesis. Tem uma relação aí de Deus salvando o seu povo das águas, tirando o seu povo das águas, mesmo que um bebê ou que toda a humanidade. Mas também a outra palavra que aparece aí, que muito nos chama a atenção, é a palavra aliança. Deus fará uma aliança. É isso que ele diz no versículo 18. Estabelecerei a minha aliança com você. E nessa aliança estabelecida, quais são as bênçãos que Noé receberia? Você entrará na arca, você, seus filhos, sua mulher e as suas noras, as mulheres dos seus filhos. Essas são as bênçãos da aliança. Perceba como aliança é um termo novo, não apareceu ainda antes em Gênesis, mas é um termo que vai dominar a Bíblia, que vai aparecer inclusive na ceia do Senhor, aliança. Essa palavra ela tem tantos detalhes, meus irmãos. Quando formos para o capítulo 9 e o estabelecimento da aliança em si com o sacrifício, nós vamos analisar melhor. Mas aqui fala de um contrato, de Deus estabelecendo um contrato que é um relacionamento também. Não um contrato jurídico de compra e venda em si, mas é um contrato de um rei com seus súditos. Em outras palavras, de um suzerano, um dono de terras, um dono de um império, com os seus vassalos. E ele está dizendo, olha, eu quero ter uma relação com vocês. Eu quero ser o rei de vocês. Se eu digo que é um contrato bilateral, que o homem é igual a Deus nesse contrato,
que eles são iguais, eu não estou entendendo as Escrituras. O próprio texto de Gênesis está me mostrando isso. Não é Noé que pede uma aliança com Deus. Deus, já que o Senhor vai mandar um dilúvio, então eu quero entrar em uma aliança contigo. Noé está calado. É Deus que propõe uma aliança com ele. Deus é quem primeiro fala. Deus é quem primeiro ama. Deus é quem primeiro escolhe. É Ele que faz surgir o amor de volta. É Ele quem faz surgir a relação. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa sempre foi a dinâmica. Porque Noé achou graça diante de Deus. É por isso que ele é íntegro, justo e também um homem que anda com Deus. Essa é a dinâmica da nossa salvação até hoje. Existe uma subdinâmica que é dita aqui na aliança ou no prefigurar da aliança, que eu quero analisar com vocês. Que é a ideia de um homem justo, um homem em aliança com Deus, salvando mais pessoas que estão ao seu redor. Esse é um tipo de conceito que nós devemos ter cuidado, mas entendê-lo de maneira bíblica. Eu digo ter cuidado porque um certo ramo do cristianismo protestante, de crentes mesmo, mas defendem ou enfatizam muito este ponto. Por exemplo, de que a fé dos pais salvará os filhos. Então, deveríamos, segundo eles, batizar crianças, porque essas crianças já estão numa aliança com Deus por causa dos seus pais. Pela fidelidade de seus pais, os filhos serão salvos. Essa, de fato, não é uma visão escriturística. Cada um dará contas diante de Deus, individualmente. Os pais e os filhos darão conta diante de Deus. A fé dos pais não salva os filhos. Em nenhum momento há uma promessa para isso. Agora, nós podemos dizer, com muito cuidado e seguindo as Escrituras, que a fé de um homem fiel, a fé de uma mulher fiel, pode salvar muita gente. Mesmo que não seja a salvação espiritual. Mas perceba que pela fidelidade de Noé, pessoas são resgatadas do dilúvio. Se um homem, se uma mulher anda com Deus, no mínimo, este andar com Deus vai influenciar a sociedade. No mínimo, este andar com Deus vai influenciar a vida dos filhos, nem que seja em alguns aspectos. Eu não quero aqui que você se frustre, você que é pai, pensando, eu tenho influenciado tão pouco, ou estou vendo meu filho passando por isso, será que eu não fui um homem ou uma mulher de Deus? Não é isso, não é esse tipo de frustração. Mas perceber que na sua fidelidade, hoje seu filho, mesmo distante de Deus, mas ele tem padrões que aprendeu com você. Ele tem certos entendimentos que hoje vive porque aprendeu com você. E se você é pai, está nesse processo de criação de filho, se você é mãe, está nesse processo, se você é cuidador de alguém, que você lembre que suas ações têm influência sobre os outros. Que suas orações têm efeito sobre os outros. É por isso que Jesus ora por nós. E é por isso que nós oramos por nossos filhos. Para que neste compartilhar nós entreguemos eles a Deus. Quer Deus o salve, quer não, mas nós cumprimos a nossa responsabilidade. Teremos um coração tranquilo diante de Deus, mesmo que eles não sigam o caminho da salvação. Mas de uma maneira ou de outra, uma pessoa piedosa, ela pode salvar muita gente. Talvez não salve seus filhos, mas talvez salve pessoas por aí. Talvez seus filhos não sejam salvos, isso é duro de pensar, mas talvez você salve um estranho. Como salvar? Evangelizando ele, trazendo-o para perto de si, discipulando. Pode ser que Deus tenha esse plano na sua vida. Pode ser que sejam seus filhos e estranhos também. Pode ser que seja alguém que você nunca imaginou, mas a sua piedade é uma porta de entrada para pessoas terem relacionamento com Deus. Assim como a sua impiedade é uma barreira para pessoas terem um relacionamento com Deus. O que os crentes não conseguem perceber é que a sua fé, as suas ações, elas não causam problema só entre você e Deus. E só isso aqui já deveria ser suficiente para nós não cometermos certos pecados ou certas omissões. Mas os crentes, eles hoje têm uma fé tão individualista que eles acham assim, o meu pecado, a minha frieza só diz respeito a mim e a Deus. Errado, completamente errado. A sua falta de fé, a sua frieza, o seu pecado afeta muita gente. Afeta muita gente. Primeiro,
porque você faz parte de um negócio chamado humanidade. E fazendo parte desse negócio chamado humanidade, todas as suas ações, todo o seu testemunho afeta pessoas ao seu redor. Seja para abençoá-las, seja para amaldiçoá-las. Em outro nível, você tem família, você tem pessoas próximas de ti, você afeta eles ainda mais, porque eles te conhecem, porque eles sabem da tua frieza, às vezes sabem da tua hipocrisia, e são completamente afetados espiritualmente, socialmente e até fisicamente por tuas ações. Mas quer saber de uma dimensão que todo mundo despreza? A igreja. A igreja sofre com a sua frieza. A igreja sofre com a sua falta. A igreja sofre com a sua apatia. A igreja sofre quando você deixa de ler a Bíblia, sabia? Não, mas a minha falta de leitura bíblica é entre eu e Deus. De jeito nenhum, porque a sua falta de leitura bíblica leva você a atuar menos na vida dos irmãos, a servir menos. Talvez aquela leitura bíblica tua pudesse ajudar um irmão que está passando por uma dificuldade. Você lembraria, olha, eu li isso, deixa eu te ajudar, vamos ler juntos. Você não lê. A tua falta de oração impede para que você ore pelos irmãos, para que você ore por missões. A tua frieza espiritual afeta missões, afeta os missionários, afeta o sustento dos missionários, sabia? Ou você acha que está sozinho? Nós temos esse lema, né? Não sofra sozinho. E saiba também, por outro lado, que se você sofrer sozinho, você fará outros sofrerem também. Que esta tua abertura é necessária para que nós possamos carregar as cargas uns dos outros, sofrermos juntos e assim melhorarmos juntos. Se você sofre sozinho, todo mundo vai ser afetado por teu sofrimento. Mesmo que você diga, não, isolado aqui, eu não vou afetar ninguém. Afeta. Porque o teu isolamento afeta o corpo de Cristo. Porque como é que nós vamos ser felizes se está faltando um membro? Como é que nós seremos plenos se sabemos que tem membros que estão distantes de nós? Nós sofreremos, ou deveríamos sofrer. Se não estamos sofrendo, deveríamos sofrer. E pensando tanto nessa salvação individual como nesse sentido comunitário da aliança, alguém é influenciado pela piedade de outro. Alguém é influenciado quando você entra em aliança com Deus ou aceita esta aliança. Mais detalhes são dados sobre entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea. Isso vai ser melhor descrito no capítulo 7, acerca de animais puros e impuros. E a ideia não é que Noé, biólogo, vai sair catando os animais, mas esses animais virão até ele. Deus colocará ali um sentido para que os animais venham até Noé e sejam conservados vivos. E também é necessário comida para que esses animais vivam e sobrevivam durante o tempo do dilúvio. Diferente da cultura babilônica, a arca e sua descrição, tanto para a salvação dos animais, da humanidade, suas dimensões, mesmo que seja diferente da descrição babilônica, a arca, de fato, parece um pouco com o tabernáculo. Por que a arca parece com um tabernáculo? E eu quero que você perceba isso. Essa figura do tabernáculo, ela vai aparecendo em todo o livro de Gênesis. Primeiro é o Jardim do Éden. O Jardim do Éden é o tabernáculo onde Deus vem ter comunhão com o homem. Todo lugar de encontro de Deus com o homem é um templo ou é um tabernáculo. Agora, você precisa acrescentar a esta figura do tabernáculo, que é o local de encontro com Deus. Inclusive tem uma porta lateral, e essa porta lateral tem a imagem de encontro com alguém, e é o próprio Deus que fecha essa porta do lado de fora. Noé não tem como fechar, e Deus fecha ela do lado de fora, Deus vai lá e cuida disso. Mas perceba que além de um local de encontro com Deus, é um local de salvação. Quando o povo de Israel, anos depois, o próprio Moisés que escreve esse livro, recebe instruções sobre como deveria ser o tabernáculo, inclusive medições, né? Tem que ter tantos metros, tem que ter tal profundidade, tal largura, igual Noé recebeu acerca da arca. Esse tabernáculo também era visto pelo povo de Israel como um local de salvação, porque é ali que o sangue é derramado, é ali que os pecados são expiados pelo sacrifício daqueles animais. Esse elemento foi incluído. No Éden não precisava. Mas agora o local de encontro com Deus é um local de salvação. É um local de salvação
de um mundo que mata, que é violento, mas também de um processo de juízo. Eu gostaria de chamar a atenção disso, meus irmãos. Por quê? Porque hoje nós temos esse discurso que igrejas são pessoas, não é um local. E esse discurso, mesmo que correto, mas mal interpretado, levou pessoas a se afastarem desse local que se chama igreja e tornarem-se pessoas, adoradores individuais, separados do corpo, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, apenas foi mal interpretada. O tabernáculo continua com essa mesma força hoje, não porque aqui nós vamos, de fato, fazer um sacrifício e Deus virá, mas porque ainda mais, na nova aliança, Cristo crucificado por nós, nós somos esse templo juntos. Nós somos esse local de adoração juntos, porque temos o Espírito Santo. E é nesse local que, de certa forma, nós nos protegemos do mundo. Não para que nós nos enclausuremos aqui e nos separemos do mundo, mas para que aqui sejamos preparados para atingir o mundo, para sermos fiéis no meio de uma geração ímpia. Onde é que você se prepara para isso? No íntimo, com Deus, com a sua família e com a igreja local. São nesses lugares que nós somos preparados para enfrentar as lutas com esse mundo. E Noé volta no final da narrativa dizendo: foi assim que Noé fez. Ele está calado, mas o narrador fala sobre ele, dizendo que todas as instruções que Deus deu, Noé fez. E muita ênfase é dada, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Literalmente nós temos aqui, o que Deus mandou, Noé fez. Noé fez o que Deus mandou. É esta a frase. E é uma frase muito parecida com as ordens do tabernáculo em Êxodo. Deus dá várias ordens, certas coisas de ouro, certas coisas de prata, de bronze, de metal, e sempre há um refrão dizendo: e Moisés fez do jeito que Deus mandou. Moisés fez do jeito que Deus mandou. Talvez imitando Noé, porque Noé fez tudo o que Deus lhe havia ordenado. Isso é fidelidade, isso é integridade. É fazer tudo o que Deus mandar. Tudo o que Deus mandar. O Senhor do dilúvio é o Senhor que chama homens e mulheres no meio de uma geração ímpia para servi-lo, para fazer o que ele quer. Esse Senhor, a palavra dilúvio vai aparecer de novo lá no Salmo 29:10, dizendo: o Senhor governa os dilúvios, como rei, o Senhor governa para sempre. Agora, vai comigo rapidinho em 2 Pedro, porque em 2 Pedro o dilúvio é relembrado, e eu quero encerrar com este texto do Novo Testamento. 2 Pedro, onde o apóstolo nos relembra acerca de fatos do Antigo Testamento, e como esses fatos afetam aquela igreja, ou aquelas igrejas, e os falsos apóstolos e falsos profetas que têm surgido. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, e depois versículo 9. 2 Pedro 2, 5 e 9. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E o versículo 9. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Talvez daqui nós tiremos a ideia de que Noé era pregador, mas essa ideia de ser pregador da justiça pode ter alguns níveis, né? De que ele era um pregador para ímpios, para condená-los ainda mais, pode ser essa ideia, não para salvá-los, mas para condená-los. Pode ser a ideia de que ele era um homem justo e por sua atitude justa ele pregava, pela sua própria atitude, pelo seu proceder. E pode-se ter a ideia de que na construção da arca, a própria construção da arca era uma pregação para as pessoas que estavam ao seu redor, porque Noé estava obedecendo a Deus e eles estavam desobedecendo a Deus. Mas o texto está dizendo que Deus sabe preservar o justo. Ele sabe preservar o justo. O justo passa por muitas tribulações, mas o Senhor tem um cuidado especial com ele. O meu incentivo para você, meu amado irmão, é: se você está passando por lutas, por amar a Deus,
saiba que essas lutas valem a pena. Deus tem um amor especial por seus filhos justos. Deus sabe livrá-los dos dias de grande tribulação. Tanto é assim que nos livrará como igreja da grande tribulação que virá sobre esse mundo. Porque Deus sabe cuidar de seus filhos. Mesmo em meio às dificuldades, Deus sabe cuidar de seus filhos. Vale a pena sofrer por Ele. Vale a pena enfrentar lutas, passar por dificuldades. Vale a pena até passar por dúvidas que às vezes nos acometem. Mas se você não aprofundar a sua fé, se você não aprofundar a sua justiça, essas lutas não virão. E certamente o cuidado de Deus também não virá. Experimenta o cuidado de Deus quem aprofunda a sua relação com Deus. Experimenta o cuidado de Deus quem é justo e íntegro. Experimenta o cuidado de Deus quem anda com Deus. Se assim não andarmos, nós estaremos em uma relação neutra, que não muda, que não tem seus aprendizados, que não tem a sua intimidade aprofundada. O que nós todos estamos buscando é uma intimidade com Deus e uma intimidade que nos leve à glória. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te rogamos que possamos viver como luzeiros no meio de uma geração ímpia. O cenário que foi descrito deste mundo antes do dilúvio, mas que também é a descrição do mundo que vivemos hoje, de pessoas ímpias, de pessoas violentas, de pessoas que centralizam a si mesmas e não ao Senhor. Te pedimos que aqueles que professam o nome de Jesus possam viver em outra direção, numa direção contrária em que agora eles vivam aquilo que o Senhor os planejou para viver. Que eles adorem ao Senhor como devem adorar. Que eles vivam em comunhão uns com os outros, como eles foram criados para viver. E que eles se engajem na missão, sempre direcionados pelo fato de que ainda há pessoas que não vivem em adoração, não vivem em comunhão, e por isso devemos pregar o Evangelho para elas. Nós rogamos que esta integridade, esta fidelidade seja a marca de cada crente desta igreja, que este andar com Deus seja perceptível pelos frutos, para que por nosso testemunho, tanto os de perto como os de longe, possam ter uma atração à intimidade com Deus, porque assim nós já o temos. Nós pedimos isso por cada um e que os nossos pecados diante do Senhor sejam perdoados e tenhamos mais chances de viver essa vida íntegra que o Senhor espera de nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém.